Olá, minhas lindas! Bem-vindas aqui a mais uma das nossas Girls Night, nas terças-feiras, aqui às 9. Para quem está a ver em direto, olá, 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 olá. Para quem está a ver mais tarde no IGTV, olá para vocês também. E para as pessoas lindas que estão a ouvir isto em versão podcast, olá para vocês também. Hoje, como sempre, vimos trazer aqui mais uma mulher inspiradora, maravilhosa, que se vai estar aqui com vocês para partilhar o percurso dela, como é que foi a vida dela até agora, vai-nos falar de tudo. Por isso vocês não vão mesmo querer perder esta conversa que eu vou ter com a Débora daqui a um bocadinho. Para além disso, nós agora, para falarmos com a Débora, vamos ter que entrar num avião e vamos até ao Rio de Janeiro, que é onde eu acho que ela está. Vai ser muito divertido. Portanto, quem está aí desse lado, toca a agarrar em vosso copinho. Eu já tenho o meu. Vamos sentar-nos numa posição confortável e vamos nos divertir imenso agora aqui nesta hora. Eu vou tentar, sem fazer as neiras, juntar a Débora, que eu já sei que ela está à minha espera. Ora, estão a sentir? Estamos todas no avião, aí para o Rio. Estamos aí para o Rio, onde deve estar bastante mais quentinho do que aqui. Olá! Olá, tudo bom? Então, a Débora, estás no Rio. Tô no Rio. Tô no Está Rio no de Rio. Janeiro. Pronto. Nós agora, muito rápido, entramos todas no avião, fomos até ao Rio. Adorei. Ai, Então, Débora, conta-nos tudo, aquilo que nós queremos saber. Quem é que tu és? O que é que tu andas a fazer? Esse projeto maravilhoso que tu tens? Essas coisas todas. oi, gente, eu sou a Débora. Eu sou mais conhecida aqui na internet como Dé Estilo. E as pessoas me chamam carinhosamente de Dé. Eu, eu sou consultora de estilo, trabalho com mulheres, ajudando elas a construir uma identidade visual de impacto, né? Para as necessidades delas e, enfim, ajudo a traduzir o estilo delas em roupa. Basicamente, esse é o meu trabalho, mas é um trabalho que ele é muito profundo, né? Muitas vezes as pessoas acham que consultoria de estilo é fútil, já ouvi isso muitas vezes. Mas no decorrer do processo, a gente vai percebendo a profundidade desse tipo de trabalho, porque a gente precisa de uma escuta muito ativa, né? E a gente precisa entender essa cliente, ouvir essa cliente, acolher essa cliente, entender as dificuldades dela, que sempre são muitas também, né? E, e é isso que eu faço. E eu trabalho na internet, meu trabalho porque as pessoas. Oi? Será que eu caí? Acho que voltou. Mia? Ah, voltei. Estou a ouvir. E o meu trabalho na internet, ele é de divulgação do meu trabalho. Mas eu faço isso de uma forma muito, como é que se diz? Muito ativista, né? É, e eu decidi usar a beleza negra sempre como o exemplo, sempre como ilustração dos meus posts, sempre como referência para as coisas de estilo que eu quero falar. Então, eu pego a mensagem de estilo, pego todo o conteúdo que eu quero desenvolver, sempre baseado na beleza negra. Então, essa é a minha forma de lutar contra o racismo. Então, é basicamente Sim, isso. porque de facto, não é? A forma como nós nos vestimos tem um impacto muito grande depois nas decisões que nós vamos tomar ou não e nas coisas que nós vamos tentar ou não fazer na nossa vida, não é? Sim, tem, muito. Às vezes as pessoas acham que roupa é só roupa, né? Eu só visto uma roupa e saio, mas a partir do momento que você escolhe, qualquer escolha que você faça no vestir, ela tem uma mensagem, ela fala alguma coisa sobre você. Então, essa é uma das maneiras da gente ajudar a nossa cliente, é justamente nesse sentido, sabe? De qual mensagem visual que ela quer deixar, sabe? De que tipo de impacto ela quer falar. Às vezes a gente pega uma cliente que é muito
entre aspas, poderosa, diretora de uma grande empresa, é, que comanda muitos homens, sabe? E ela já tem uma mensagem muito rígida no vestir dela. E às vezes ela quer desconstruir isso para as outras áreas da vida dela. Então também chamam a gente para ajudar nesse processo, sabe? Às vezes é o contrário, às vezes é uma mulher que está assumindo uma posição de liderança numa empresa muito machista, e aí ela é muito delicada, e aí ela precisa de uma imagem mais forte, chama a gente também, a gente ajuda, sabe? Então, é um trabalho muito que envolve muito essa questão das mensagens que a pessoa quer transmitir, né? Então, aí a gente ajuda nesse sentido também. E de onde é que veio esta ideia? Quando é que a Débora percebeu que a sua missão no mundo era ajudar as mulheres a sentirem-se melhor e a mudarem a vida delas consoante aquilo que vestem? Então, eu sempre fui muito, sempre gostei muito de gente, né? A gente fala na consultoria de estilo que estilo é gostar mais de gente do que de roupa. Se você não entende que por trás disso tudo, desse trabalho todo de investigação, a gente tem um trabalho na consultoria de estilo que é exercício de imagens, né? Que a cliente manda imagens que ela acha que tenham a ver com a vida dela, né? Que sejam referências para ela. Se a gente não entende que todo esse trabalho existe um ser humano por dentro, por trás disso tudo, a gente não consegue desenvolver um trabalho efetivo. Então, eu sempre gostei de gente. Eu estava até pensando ontem, falei, cara, eu não aguento mais essa quarentena, porque eu gosto da minha casa lotada de gente, sabe? Eu fui criada dessa forma. A minha casa sempre teve muita gente. A minha mãe é de uma família muito grande, então os meus primos sempre frequentaram muito a minha casa. Em vários momentos da minha infância, minha mãe estava criando o filho de alguém, os meus pais estavam criando, por algum motivo, sabe? Então, a minha casa sempre foi muito cheia de gente e eu sempre gostei de gente, sabe? E quando eu comecei a procurar uma profissão, muito cedo, muito cedo, quando eu fui entrar para a faculdade, eu já queria fazer moda. Mas na época, porque eu já sou uma senhora, né? Sou uma senhorinha. Na época, a faculdade de moda era extremamente... as pessoas não... Era, como é que se diz? Rejeitada, sabe? Pelo mercado de trabalho, pelas universidades, pelas pedagogas que faziam aquele teste vocacional. Você falava, eu quero fazer moda. Não, vai escolher uma profissão, né? E aí Sim. eu fui para um outro caminho. Eu fiz letras, porque também eu sabia que eu ia estar cheia de gente, sabe? Que eu ia estar em sala de aula, ia ter um monte de Sim. gente me cercando. Mas é óbvio que não deu certo, porque essa gente da sala de aula eram adolescentes, né? Então, adolescente, você precisa ter um dom para trabalhar com eles. E, e não era muito meu caso, assim. E aí, depois de formada já, eu falei, agora eu vou fazer moda. E aí eu fui fazer moda. E na faculdade de moda eu percebi que não era aquilo também que eu queria. É, a faculdade de moda, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito voltada para o desenho. Então, para quem quer ser estilista, a faculdade de moda, as faculdades aqui do Brasil são perfeitas. Mas eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria. Eu falei, não, eu não quero desenhar roupa. Eu quero trabalhar com moda de uma outra forma. E eu já tinha trabalhado em loja, eu já tinha feito tinha tido outras experiências assim. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu descobri um livro que eu comprei na faculdade, que foi até a minha primeira professora de consultoria de estilo. Descobri o livro dela sobre ser personal stylist e eu comprei o livro, li e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E isso também tem muito tempo, né? E aí comecei a estudar sobre isso, falei, gente, é isso, é uma forma que tem mais, para mim, faz mais sentido usar a moda para ajudar Eu não gosto muito de falar que eu ajudo na autoestima, porque eu acho que isso é algo um pouco além, sabe? Mas, de alguma forma, a gente ajuda, sim, a mulher a se sentir mais bonita, mais confiante, mais poderosa, né? E eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar isso e foi isso a minha vida inteira. Eu trabalho com consultoria de estilo já há muitos anos, mas aí
teve um determinado momento da minha vida que eu engravidei, tive filhos e tal, aí dei uma pausa. E agora já tem acho que uns 3 anos ou 4 anos que eu voltei a ser consultora de estilo. E é isso, eu me sinto totalmente realizada na minha profissão. É muito bonito ver, sobretudo, aquilo que nós vemos das imagens do trabalho da Débora, né? Aqui no Instagram e noutros sítios. De facto, tem muito aquilo que a Débora estava a falar no início, não é? Que esta questão de uma certa forma, é uma marca, não é? É o seu trabalho, mas também tem um papel muito ativista por trás, não é? Há muito esta Sim. representação. Se eu estiver a falar muito rápido, eu sei que isto com os Não, sotaques às vezes é um bocadinho. é, não, tá tudo bem. Mas, não é? Mas tem este papel muito ativista, portanto, não só do empoderamento da mulher através da roupa, mas sobretudo com um grande vínculo na mulher negra, não é? E Sim. nós até hoje já falámos sobre isto, que eu acho que deve ser muito diferente. Eu conheço, não é? E falo todos os dias sobre as dificuldades que é ter um negócio e ser uma mulher. Porque ter um Uhum, negócio, não é? O mundo dos negócios ainda é muito dominado por homens. Eu não uhum. consigo sequer imaginar do quantos mais degraus é que vocês têm que subir, não é? Enquanto Uhum. mulheres que não nasceram com este tonzinho de pele de copinho de leite. Para mulher, eu tô fazendo, tô trabalhando com uma cliente agora. Eu sempre cito ela porque é interessante. Ela é, ela é dona do próprio negócio hoje, é uma mulher negra, maravilhosa, inteligentíssima e foi empreender, né? E conversando com ela e com outras mulheres negras, né? Porque eu também me cerco muito de pessoas negras, assim, para me ajudar a construir a minha narrativa na internet também, né? E existem dados, sabe, que falam que a mulher negra não consegue avançar nas empresas delas, que elas trabalham. Elas têm qualificação, elas estudaram, elas são competentes, têm currículo, mas elas não conseguem, chegam num determinado degrau lá da empresa que elas não conseguem passar. Então, o que elas fazem? Elas saem para empreender, né? Isso é uma realidade da mulher negra, né? Sem contar que a mulher negra sempre trabalhou, trabalhou em casa de família, sempre trabalhou para sustentar a família, na maioria das vezes, né? Então, existe mesmo esse histórico da mulher negra no empreendedorismo. Só que, de fato, a gente sai, a corrida para a gente sai muito depois, né? Das mulheres brancas que já tem toda essa questão da cor mesmo, que não impossibilita elas. Então, além de toda a dificuldade, né, que nós mulheres sabemos, mulheres que têm filhos principalmente, mas que nós sabemos que nós enfrentamos nessa sociedade, para a mulher negra, ela já corre atrás, ela já sai atrás, né? Pela questão da pele, pela questão do racismo mesmo, que é estrutural, não tem jeito. E aí é muito complicado empreender sendo negra, sabe? Porque, primeiro, que as pessoas não dão crédito para gente. Segundo, que a gente precisa gastar para empreender, a gente precisa gastar, né? Investir, vamos dizer assim, muito mais do que uma mulher branca. A gente gasta muito dinheiro para estar bonita, para estar apresentável. A gente tem que ser perfeita, a gente não pode ter um currículo mais ou menos. Nosso currículo tem que ser o top, senão você nem tem nem oportunidade de ser ouvida. Então, assim, e a gente sabe que a história do negro é uma história sofrida, né? Então, assim, enquanto, eu sempre falo isso, enquanto as minhas amigas, eu entrei na faculdade com 18 anos, na hora que as pessoas estão o quê? Se formando já praticamente, né? Entrei um pouco depois, né? Elas entram com 16, 17. Não, eu nem entrei com 18, entrei com 19 anos na faculdade. Entrei um pouco mais tarde. Por quê? Eu estava vivendo uma situação de desemprego do meu pai, minha mãe foi trabalhar em casa de família, e aí naquele momento eu não tive um ensino de base forte para passar numa universidade pública. Na minha época não existiam cotas, né? E aí eu tive que fazer uma faculdade particular. E no momento que estava todo mundo fazendo, eu não podia pagar ainda. Então, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar para pagar a minha faculdade.
que não é uma realidade das pessoas brancas que estão na universidade, sabe? Elas saem do colégio com toda a estrutura familiar, o que não é problema nenhum, né? É uma realidade. E aí elas vão para a faculdade e a vida vai. Nas famílias de pessoas pretas, o negócio é muito diferente, sabe? A gente precisa trabalhar para poder pagar o estudo, a gente já chega no local de. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar sempre de manhã. Os meus trabalhos eram na parte da tarde e noite. Mas a maioria das vezes as pessoas trabalham o dia inteiro e só vão para a faculdade à noite porque precisam do dinheiro para pagar aquilo, né? Então, assim, já é também uma desvantagem, porque enquanto as pessoas, os jovens, né, de famílias de classe média, de famílias brancas, eles estão ali só para estudar, que é o que eu falo para minha filha, você só estuda. Minha filha ainda tem 11 anos, né? Mas eu falo, você só estuda, sua obrigação é só essa, é só estudar. Nas outras famílias, não. Esses mesmos jovens estão trabalhando para poder conseguirem entrar numa universidade. Então, assim, a desigualdade é muito grande mesmo, sabe? E para a mulher, então, é muito pior. É muito mais difícil, sabe? Para a gente ter credibilidade no mercado, enfim, para a gente conseguir avançar mesmo nessas questões. Sim. Eu, por acaso, trabalhei o tempo todo que estive menos o primeiro ano, acho, mas trabalhei a grande parte do tempo que estive na universidade porque quis, porque não, porque Uhum. queria, não é? Pronto, começar, mas de facto eu, não é? Chegava às aulas e dizia aos meus colegas: vocês estão cansados de fazer o quê? É, De vir às aulas de manhã? pois É é, disso que vocês estão cansados? Né? Eu trabalho exatamente. 8 horas por dia. Vocês estão Sim, cansados do quê? Não, é, é completamente diferente em termos é, de ritmo que nos obriga, não é? É muito puxado. totalmente. É muito. E depois, não é? Porque é óbvio que todas estas coisas começam muito no ensino, não é? Se nós não tivermos a base da universidade, a base da escola, Sim, em que estamos numa posição de igualdade com toda a gente, nós vamos sempre começar mais atrás, não é? Mas sim, sim. mesmo depois, quando se sai para o mundo do trabalho, ou até quando se decide empreender, quais é que são as coisas que são diferentes? Olha, estava falando numa live que eu fiz, não lembro com quem, que quando eu comecei a estudar o meu plano de negócio para voltar, né, a atender como consultora de estilo, eu sabia que eu teria que investir na internet, porque era o meu local e ali eu poderia ser quem eu sou, sabe? E eu fiz um curso de consultoria de estilo que era um dos cursos mais falados aqui do Brasil na época que eu fiz. Eu conseguia fazer esse curso. Hoje eu tenho uma família de classe média, né? Então eu consegui pagar esse curso. E eu fiz esse curso em 2016 ou 2017, não me lembro. E as meninas que fizeram esse curso comigo, tinham muitas lá que estavam fazendo transição de carreira, tinham outras que estavam de saco cheio da profissão que elas tinham e queriam mudar de profissão. E assim, né? Ai, não quero mais fazer isso. Transição mesmo, mudando de carreira. Eu era a única, eu e uma outra amiga minha que entrou aqui, não sei se ela ainda está aqui, a Thaisa, nós éramos as duas negras da turma. Sendo que a Thaisa, ela é mais clara um pouco que eu, sabe? E a Thaisa já trabalhava, ela trabalhava numa multinacional, enfim. E eu só tinha a consultoria de estilo mesmo para me agarrar. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso, eu quero ganhar dinheiro assim, dessa forma e tal. Então eu comecei a estudar o plano de negócio. O que eu vou fazer? Vou fazer um plano de negócio para entrar na internet. Aí contratei pessoas, consultores, né? Para me ajudar. Falei, gente, eu não sei, eu consumo muito internet, mas eu não sei fazer esse negócio, eu preciso que vocês me ensinem. E aí, uma das minhas consultoras, que é uma grande amiga minha, que está na internet há anos, que todo mundo conhece, me chamou, fui para casa dela, passei um dia inteiro lá com ela, ela me explicou como que funcionava o negócio. E aí eu falei, nossa, eu não tinha quase nenhum seguidor, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso, né? Ela falou, olha, tem uma coisa, eu nunca vou me esquecer isso, tem uma coisa que você precisa saber. Você, em relação às outras consultoras de estilo, que vão fazer esse mesmo tipo de investimento na internet, mas que são brancas, você vai demorar uma média de 3 anos para conseguir acontecer na internet. 3 anos a mais que elas. Para conseguir Sim, acontecer, né? Acontecer no sentido de
vão me conhecer, agora eu vou me tornar uma pessoa conhecida. Ela falou, ó, esquece números. Você vai trabalhar, a sua métrica vai ser outra. Esquece essa história de números, senão você vai se frustrar. E eu falei, caraca, e assim, e ela é minha amiga, uma mulher que tá na militância também, junto comigo. Claro. Ui, agora temos aqui um problema. Vocês conseguem ouvir a Débora? Porque eu não consigo. Está diminuindo. Ah, voltou. Então, aí então, e aí desde então eu faço, né, esse trabalho de divulgação, de post, eu corro muito atrás, eu faço muita coisa na internet, tenho consciência que eu ainda faço pouco. Eu sei que para eu chegar onde eu desejo mesmo, eu preciso ainda trabalhar muito mais, sabe? Mas as minhas outras amigas que se formaram junto comigo, elas já estão aí, ó, atendendo clientes, cheio de seguidor, já tem nome conhecido, já estão muito na minha frente, sabe? Então, é uma realidade, assim. Eu não vou. Isso aqui que eu tô falando não é vitimismo, eu só tô falando da realidade da vida de uma É o mulher, que é? de uma empreendedora negra, como que funciona, entendeu? Então, assim, a gente tem toda essa barreira do racismo. Tava lendo uma matéria esses dias falando sobre o TikTok, que eu acho que nem a gente nem pode falar esse nome aqui, né? Falando dos algoritmos dele, como que funciona? Eles são excludentes de pessoas pobres, de pessoas negras, de pessoas gordas. O algoritmo não lê essas pessoas. Tanto, eu não uso muito TikTok, né? Mas se você entrar, se você dar uma olhada assim, você vai perceber que as Sim. pessoas são, sabe, estão em uma situação financeira mais privilegiada, estão em viagens, estão em casas instagramáveis, eu não sei mais o quê. Então, o algoritmo, ele já é racista, sabe? Então, assim, são muitas barreiras que a gente encontra mesmo na hora de empreender. Mas a gente tem que ir, né? A gente tem que ir derrubando essas barreiras e muitas vezes no meio do caminho a gente desanima, porque a gente percebe, né, toda essa movimentação, mas a gente tem que continuar. Então, assim, isso só me motiva, sabe? Só me dá força para ir cada vez mais além. Mas é mais duro. É mais duro, é mais difícil. O nosso caminho é é, bem mais espinhoso, né, do que das outras pessoas brancas. Infelizmente. Sim. Quem nos está a ouvir, é a altura de começarem a deixar aí perguntinhas para a Débora, senão depois nós não temos tempo para ir responder. Mas ainda há algumas coisas que eu quero perguntar à Débora. Por isso vão escrevendo aí que nós a seguir já respondemos. É muito interessante pôr as coisas nessa perspectiva, não é? Porque para mim é fácil perceber que as coisas são diferentes. Eu tenho noção que as coisas são obviamente diferentes, não é? E Uhum. sobretudo com as revoltas que estão a passar agora nos Estados Unidos, eu não sei como é que está a ser a situação no Brasil. Aqui em Portugal nós temos tido assim umas manifestações bastante grandes, tendo em conta que em Portugal as manifestações, nós não gostamos muito de nos chatear e portanto não gostamos muito de fazer protestos, mas tivemos nos últimos meses as maiores manifestações contra o racismo em plena pandemia da história de Portugal, não é? Uhum. E acho que há uma consciência diferente que começa a nascer. Em termos de conselhos, não é? Para alguém que nos esteja a ouvir e que todos os dias sente que tem que se. Porque acaba por ser, se eu percebi bem, não é? É quase ter de provar constantemente que vocês merecem estar onde estão, Sim, não é? exatamente. Porque ninguém leva a sério. É, O que é que nós podemos dizer a alguém que está aqui, vou, não vou, faço, não faço, mas é tão difícil? olha, é difícil, mas é possível, sabe? E eu acho, assim, que de alguma forma, eu sempre falo que eu sou muito otimista, né? Eu acho que, assim, que toda essa manifestação que houve aqui no Brasil também foi muito forte, mas já tá começando a entrar naquela curva que a gente Calma. sabe, né, do esquecimento.
É, mas, por exemplo, nesse momento de protestos, de manifestações, todas as negras, elas já têm e fazer uma limonada dela. Então, assim, é difícil, sim, não é fácil. A gente, é isso. Eu tava vendo outro dia, eu gosto de dar exemplo, né? Tava vendo umas colegas de trabalho fazendo umas coisas na internet que eu falei assim, eu mandei para uma amiga minha, eu falei, se eu faço isso aqui, amanhã eu tô cancelada. E era bobeira, sabe? Eram umas coisas assim, que eu acho que todo mundo tem direito de fazer. Mas eu falei, se eu faço isso aqui, amanhã eu abro meu Instagram, eu tenho metade dos seguidores que eu tenho. Por quê? Porque a branquitude pode tudo, tudo. Eles podem. Porque nada soa como ridículo, sabe? Tudo soa como criatividade, como, sei lá, tudo tem um outro recorte quando é a branquitude que faz. E quando é a gente pensa mil vezes. Eu, para escrever um post, são dias fazendo pesquisa, procurando as fontes dessa pesquisa, vendo se é isso mesmo, conferindo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, nessa parte de conteúdo, checando com ela as informações, se é isso mesmo, se não é, não sei o que. Não faço um post por fazer no meu Instagram, sabe? Então, assim, a gente tem que ter, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque assim, eu vejo que como o meu repertório cresce a cada dia, porque eu tenho que correr muito atrás, eu tenho que fazer as coisas num nível diferente, sabe? Sim. Mas é possível, sabe? As pessoas confiam em mim. As pessoas entendem o meu trabalho como um trabalho sério, um trabalho responsável. Porque eu tenho essa responsabilidade de não colocar qualquer coisa na internet, sabe? Eu estava até. Esse episódio foi uma coisa até no Reels, né? Que é um lugar para você descontrair, é um lugar que você tem que mandar essa mensagem em 15 segundos. E aí, essas colegas fizeram umas coisas, eu falei, gente, se eu faço isso, eu tô cancelada no dia seguinte, sabe? Porque tudo que eu faço tem que ser pensado, tem que ter estratégia, tem que ser bem feito para poder eu não cair no ridículo, né? Então, assim, o conselho que eu dou é que as pessoas que têm vontade de empreender, que empreendam, sabe? Eu perdi ontem eu não sei se foi uma entrevista no GNT, eu não sei, de uma mulher negra, eu acho que ela é paulista, que ela tem uma empresa de bonecas que ela só faz bonecas pretas, sabe? Cara, ela vai. Ela falou: o meu sonho é viver disso, o meu sonho é só produzir bonecas pretas, e eu tô batalhando. Ela vai conseguir, sabe? Ela vai chegar lá. Mas talvez se ela fizesse Barbies brancas, louras, de olhos azuis, ela chegasse mais rápido. Mas ela não vai deixar de chegar por causa disso, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que é óbvio que a população negra tem um histórico de não ter esse tempo de esperar, sabe? Nem sempre as pessoas podem esperar as coisas acontecerem. Elas, enquanto estão fazendo mil outras coisas, se virando para o dinheiro entrar, sabe? Nem todas podem. Mas é possível, assim. Só que, assim, entendendo a nossa realidade, sabe? Tava vendo mesmo uma. Se eu estiver falando muito, você pode me cortar, porque eu começo a falar, não paro. Eu estou aqui, se eu tivesse pipoca, estava aqui deliciada a ouvir. Eu estava assistindo uma live ontem de duas amigas também, que estão na internet também há muito tempo, né? E elas estavam falando da síndrome da impostora. E essa minha amiga foi justamente ela que me ajudou com um plano de negócio na internet. Estava falando, ela está na internet fazendo conteúdo, ela já foi blogueira, já, enfim. Há 13 anos, ela está há 13 anos fazendo isso. E ela falou, obrigada. E ela estava falando que em um determinado momento ela percebeu que a galera que tinha começado com ela, as mesmas meninas, com o mesmo biotipo, nananã, mas que eram brancas, que começaram com ela, já tinham 1 milhão de seguidores, sabe? E ela tem 170 mil seguidores até hoje, 200 mil, eu acho. Acho que ela já tem 200 mil seguidores até hoje. 13 anos que ela está na internet.
E ela é muito sinistra, para mim ela é a melhor da internet, sabe? Porque o conteúdo dela é profundo, ela estuda demais, ela é competente demais, ela é super criativa. 200 mil seguidores agora, na pandemia eu acho que ela foi para 200 mil. 200 mil seguidores é seguidor pra caramba, dá para fazer muita coisa, é um trabalho também. Mas se você comparar com as outras que começaram com ela, né, e que fizeram, tem o mesmo nível de dedicação que ela tá muito atrás, sabe? Aí ela falou, teve um momento que eu falei, cara, eu vou ter que usar outras métricas para poder eu mesma aceitar o meu próprio trabalho, porque chega um momento que você fala assim, pô, o que está acontecendo? Por que eu não cresço? E aí o crescimento, o número para ela deixou de ser uma métrica. Apesar de no Instagram, em qualquer rede social, apesar de número ser muito importante, né? Porque as empresas entendem número como algo relevante. Mas ela começou a fazer outros tipos de trabalho, ela mudou um pouco o viés do trabalho dela e foi trabalhar com coisas da internet mesmo, mas que tenham mais a ver com o que é a essência dela, e ela desencanou desse lance de número, sabe? Porque é frustrante. Se você olhar para isso, você se frustra. Mas se você olhar para o impacto que você causa na vida dessas pessoas que estão ali contigo, nossa, é muito gratificante, sabe? É muito lindo você ler mensagens de seguidor falando, você é maravilhosa, eu te admiro muito. Você mudou minha vida. Eu fiz um post ontem que era sobre um filme, que eu falei, cara, eu fiquei pensando, eu vou falar sobre esse filme mesmo, sabe? Porque era um filme bobinho, assim, entre aspas, da Netflix. Mas ele tinha uma mensagem. Eu falei, não, eu vou falar, porque é um filme gostosinho de ver. E a nossa narrativa também não pode estar sempre pautada no sofrimento, né? A gente pode ver o que aconteceu com a Beyoncé agora, um absurdo. Teve uma crítica aqui no Brasil que foi falar mal, falar que a Beyoncé precisa sair do sofá dela e ver qual é a realidade do povo negro. A Beyoncé precisa aprender quem é o povo. Mas Uma crítica. porquê? Porque o figurino dessa obra nova da Beyoncé tem muita coisa de oncinha, remete muita ancestralidade, então tem muita referência do povo Ok. africano. Então, o povo africano, ele é muito colorido, né? Ele usa muita coisa de muita cor, muita estampa, muita onça e tal. E aí ela achou que tinha onça demais naquele figurino ali, naquele lance todo ali, e falou que a Beyoncé precisava aprender, precisava sair do sofá da sala de estar dela e estudar, sabe, sobre o povo negro. Então, assim, ainda tem isso, ainda tem as pessoas que querem ensinar pra gente o que a gente deve falar e fazer, entendeu? Então, assim, é difícil, né? É complicado, mas assim, mas a gente tá aí. A gente vai quebrando essas barreiras. Uma coisa que a mim que me preocupou foi quando de facto houve o surgimento das revoltas nos Estados Unidos, etc. Não é? A primeira coisa que eu fiz foi ver, assim, olhar à volta e ver o que é que se eu me estava a portar mais ou menos bem, não é? E depois percebi que de facto nós fazíamos estas conversas aqui todas as semanas há imenso tempo, até aquele dia nunca tinha tido ninguém que não fosse branquinha como eu, e isso para mim foi estranho, não é? Jane, porquê é que eu estou a fazer isto? Sim? Vai ser. Oi, tô aqui. Tô aqui. Não estava a ouvir. Tô te Isto estava a fazer assim. Ah, Ah, é porque Brasil e sim, ou seja, não Portugal é é? muita coisa, né? Sim. E tenho aqui um cão a fazer piruetas atrás de mim. Ah, tá. Mas, não é? Até aquele dia eu não tinha tido ninguém em conversas aqui. E depois então pensei, vamos à procura de empreendedoras negras em Portugal, e eu sei que elas existem, mas eu não as encontrei. Não é? Ou seja, é muito estranho. Isto faz-me pensar, porque ou existem muito poucas, Uhum. não é? Que é uma possibilidade também, é Portugal, etc. Ou seja, Sim, não é? pode Acredito que ser. não. Mas ainda assim é estranho, não é? Existirem tão É. poucas que eu não as descubro, não é? Ou então há alguma coisa que não faz com que esta informação circule, não é? Chegue. Então, exatamente. Fala, pode falar. Não, é isso, não é? Ou seja, um bocado agora quando estava a falar da parte de ser mais difícil ganhar seguidores, ou seja, demorar mais tempo, não é? Chegar ao mesmo nível que as outras pessoas, se calhar o problema pode estar aí, não é?
como há muito menos visibilidade, é Sim, muito mais difícil descobrir-vos, ou sim. seja, não é? Isto depois é quase uma pescadinha de rabo na boca, andamos aqui sempre É, na mesma história. o conteúdo não chega para as pessoas, é simples assim, entendeu? Porque por causa de todas essas barreiras de algoritmo que, além de tudo, ele é racista. Então, o conteúdo, o Instagram não entrega, entendeu? O conteúdo que deveria ter um alcance que tem para, sei lá, para uma pessoa do mesmo tamanho que eu, ela tem um alcance que é o que seria o aceitável, né? O normal, vamos dizer assim. Aí você vai olhar o meu alcance é muito inferior ao dessa pessoa. E aí eu demorei muito para entender, para aceitar que foi, não é possível. Porque assim, eu acho que todas as pessoas têm o direito de fazer o que elas querem fazer. Não é possível que seja racista o algoritmo, não é possível. Por exemplo, eu sempre falo nos meus posts que para eu trabalhar com imagens, eu tive que educar o Pinterest, porque o algoritmo do Pinterest não existe mulher negra, não existem mulheres de corpos reais, não existem mulheres gordas. Lá no Pinterest só existe o quê? Mulher padrão, branca, eurocêntrica, enfim. Então, assim, para você ver a quantidade de trabalho que a gente tem, sabe? Como é difícil. Gente, eu trabalho muito para poder entregar um conteúdo legal para vocês, que tenha, que faça sentido para mim, né? Óbvio, e que faça a minha mensagem acontecer, né? Porque não adianta nada. Eu vou falar sobre vou falar sobre liberdade no vestir e só vou colocar mulher magra e branca. Não faz sentido. As pessoas precisam se ver e precisam se reconhecer naquelas imagens ali, para na hora que elas forem vestir aquilo, elas se sentirem bonitas também. Então é todo um trabalho de educação do olhar. Eu estava vendo uma live da Gabi de Pretas, que é uma pessoa que eu admiro muito, que faz um conteúdo muito bom aqui na internet, principalmente no YouTube. E ela estava falando isso, né? Que nós negros, às vezes, a gente reproduz o racismo também. Sabe? Tipo, por exemplo, quando eu comecei a fazer as minhas coisas na internet, eu só usava mulher padrão mesmo. Eu só pegava aquelas imagens que estavam ali no Pinterest e, pô, é o que tem e é o que eu vou usar, né? E aí essa minha amiga falou: não, você não vai fazer isso, você vai, ó, vou te ensinar. Aí eu falei, cara, então eu tenho que educar o Pinterest para ele entender o que eu quero? Sim. Aí eu falei, gente, não é possível, mais um trabalho, sabe? Porque naquela rede ali também existe um racismo muito, muito forte, né? Então a gente precisa fazer o que eu faço? Eu levo as imagens que eu quero para lá, para ele entender que é aquilo que eu estou buscando, para ele me mostrar na próxima vez que eu procurar. Então, assim, é trabalhoso, né? Desgastante. Tem dias que meu post, que eu termino de fazer um post quase 10 horas da noite, porque foi o caso de ontem mesmo. Eu tenho toda uma programação, mas às vezes eu falo, cara, eu preciso falar sobre isso aqui. Aí eu começo a pesquisa, vou terminar 9 horas da noite, sabe? Para entregar um post bem feito. Então, assim, a gente tem toda essa dificuldade, sabe? Mas é muito gratificante você perceber. Hoje em dia, as pessoas já falam assim, tava esperando o posicionamento da Débora, queria saber o que ela ia falar. Quando a Miss Universo, que ganhou esse ano, né? Que é uma mulher negra, de cabeça raspada e tal. Quando ela ganhou, todo mundo falou, ficou todo mundo o dia inteiro falando e eu quieta. Vendo? Todo mundo tá falando, falei, gente, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Tá todo mundo já falando muita coisa. E aí eu comecei a receber direct. A gente está esperando o que você vai falar, a gente está esperando o seu posicionamento, né? Então, isso vale mais do que qualquer dinheiro, sabe? As pessoas entenderem que assim, poxa, então, eu entender principalmente, né? Pô, o trabalho que eu estou fazendo está surtindo o efeito que eu quero, né? Que eu tô tocando as pessoas de uma outra forma. O que é muito gratificante também, porque quando a gente dá uma olhada assim. Eu tô falando de internet porque é o meu rolê, né? É o que eu faço mesmo. O Sim. meu empreendedorismo é todo aqui. Mas quando você olha assim o Instagram, por exemplo, você dá uma rolada no feed. Hoje em dia o meu feed não é mais assim. Mas para as pessoas que estão me assistindo aqui, vocês podem fazer esse teste. Você vai rolar o feed do seu Instagram,
você vai ter a sensação que você está vendo as mesmas pessoas o tempo todo. Porque também tem isso, sabe? Existe uma pasteurização, assim, das influenciadoras brancas. Elas são todas iguais também, sabe? Todo o cabelo louro, é o nariz, que todas elas Cuidado fazem. que entrou uma grande influenciadora portuguesa há bocado aqui a ver, não sei se a Ah, André é? ainda estava, e é loira, mas é uma giraça, mãe de 3 filhos, Ah, é? super gira, Ah, então. Mas é isso, né? A gente. influenciadora loira. Eu não sei como é que é em Portugal, mas assim, aqui no Brasil é muito, muito forte isso, mas é verdade. Você olha assim, você vê, gente, ué, peraí, elas são todas iguais, peraí, essa aqui quem é essa? Você começa até a não identificar mais, porque elas vão ficando muito parecidas, uma magreza extrema, uma cintura minúscula, você fala assim, cara, essa pessoa veste que tamanho, sabe? E são essas pessoas que crescem muito na internet e é o que as outras têm como referência. E aí elas olham aquilo e se olham, falam assim, pô, então isso não é para mim. E aí começa, desencadeia também uma série de questões dessas pessoas, sabe? De não aceitação, de depressão, de ódio ao próprio corpo. Enfim, porque é isso que elas estão acostumadas a ver, né, ali na internet. Então é complicado, assim. Então a gente está fazendo um trabalho inverso. E é óbvio que ele é muito mais difícil, né? Ele é muito mais árduo, mas ele compensa, sabe? É muito gostoso. Sim, quando é um bocadinho, não é? Acaba por ser arriscado e por ser difícil nós podermos ser quem nós somos e Sim. estarmos a fazer estas coisas na internet sendo assumidamente as pessoas que nós somos, sem nos tentarmos, não é? Converter depois à loira magra gira, que é uma tentação sempre, não é? Eu também já É, fui loira e magra, mas era sim. quando era adolescente. Isto, entretanto, já, já foi. Não, tem um momento que assim, que a gente tenta também, já tive cabelo louco nesse padrão, né? Ih, acho que eu caí de novo. Voltei? Voltei? Oi? Oi? Agora acho que sim. Agora já Sim, está. né? Tá. Sim. A gente tenta, né? Porque se isso que é o aceitável, se isso que é o considerado bonito, a gente tenta se encaixar naquilo ali, né? E a gente vive uma prisão dos infernos, né? Porque você tenta ser uma coisa que você não é. Você tenta usar aquela roupa que de repente não diz sobre a sua personalidade, não só diz que é o que está todo mundo usando. Então, a gente faz um trabalho que é justamente para mostrar, não, você pode usar o que você quiser, você pode, seu braço é mais cheinho, você pode mostrar seu braço, não tem problema nenhum. Seu braço é lindo, seu braço faz parte de você, sua barriga também. E aí a gente vai muito na contramão, né? Porque é exatamente o contrário que as pessoas estão fazendo. Mas assim, mas eu acredito que isso não vai ser assim para sempre, sabe? Eu consigo perceber uma outra movimentação, sabe? Eu consigo perceber as pessoas despertando para isso. É claro que assim, é, eu acho que nada acontece da noite para o dia. A gente está aí já lutando contra racismo, contra preconceito, contra machismo há muito tempo, mas eu acredito muito nas novas gerações, sabe? Eu acho que essas gerações mais novas já estão vindo. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Cara, ela é muito desconstruída, assim, ela não tá nem aí pra nada, tá nem aí pra padrão de nenhum, de nada. Ela se aceita do jeito que ela é, sabe? E eu acho incrível isso. Eu falo, pô, é isso. Eu acho que se a gente vai começando a se conscientizar, a gente vai criando, né, filhos, ou sei lá, se a gente está independente de onde a gente vive, assim, a gente consegue influenciar dessa forma, a gente vai sim, em algum momento da humanidade, a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, né? Que é o que a gente luta para ter. Sim. E, e isso é verdade, não é? Aliás, nós virmos, os jovens têm feito coisas incríveis, se não for mais nada, não é? Aqueles miúdos compraram os bilhetes da primeira convenção do Trump, não é? Que era para aquilo Uhum. estar vazio, portanto já são. E eles já fazem assim coisas muito diferentes. Nós aqui em Portugal tivemos há uns meses, já quase há um ano, se calhar,
Isto agora com o confinamento em casa, para mim todos os meses são o mesmo mês. Está em março ainda. Até ter sido há um ano. Mas tivemos uma greve climática que foi organizada por estudantes, miúdos com 15, 16 anos. Eu com 15, 16 anos não organizava Pois manifestações. é isso. Ainda agora acho que organizo sou mal, sou desorganizada. Imagino com 16 anos. Mas já se nota essa diferença. Por outro lado, é muito importante também pessoas que fazem o trabalho que a Débora faz, não é? De mesmo para um público mais pequeno, a Débora está ao fim e ao cabo online, não é? Na internet, a dar um espaço às pessoas que não se identificam com aquilo que encontram em muitos outros lados. E isso é muito importante, estamos a dar-lhes um espaço seguro e a ajudá-las a aceitarem-se, não é? Isso é muito Sim. bom. Isso é fundamental. É isso que faz, assim, que faz a gente acreditar, né, que as coisas podem ser diferentes mesmo. Eu acho que assim, eu- outra coisa, assim, um movimento que acontece na internet, que a gente vê, é muito esse que a gente chama de nicho, né? Os nichos para os quais a gente está direcionando o nosso conteúdo. Então, assim, eu sei que a chance de eu ter. Mas eu sei que eu faço um trabalho totalmente direcionado para um determinado público. E esse público, ele não vai chegar a 1 milhão, mas esse público vai chegar. Ele vai me encontrar. Eu sempre tenho assim, a fulana me indicou, até os meus clientes, uma amiga minha de estilo contigo, ela me indicou, porque gostou muito do seu trabalho, gostou muito da sua abordagem. Sabe, eu não excluo ninguém. Nada para mim é impossível. Eu já vi consultoras de estilo negando clientes, por exemplo, porque a cliente era plus size. Não existe isso. Uma boa consultora de estilo não nega nada, nem ninguém. A gente vai ter mais trabalho, a gente vai ficar sem dormir, a gente vai ficar caçando marca para aquela cliente de noite, noite e dia, mas a gente vai conseguir, entendeu? Entregar para ela o que essa cliente quer, né? Vai dar trabalho, nem que a gente cate uma coisa aqui, outra coisa lá, uma coisa que venha de não sei de onde, mas a gente consegue. Então, mas eu já vi consultora de estilo falar, não, não trabalho. Eu não trabalho com esse público. Eu já vi na minha turma de consultoria de estilo, tem um momento, né? Porque o curso que eu fiz não existe mais. Mas tinha um momento que a gente tinha que fazer cliente voluntária. Era uma cliente que a gente ia atender de graça para a gente aprender, né? Botar em prática aquele ali. E aí, a gente tinha as professoras falaram que tinha um e-mail que a gente podia falar com elas, mas elas falavam: olha, a gente vai responder dia tal e tal, mas se você tiver uma emergência, alguma emergência, você vai mandar um e-mail SOS pra gente, que a gente vai responder o mais rápido que a gente puder. E, gente, só emergência. Se não for emergência, vocês não mandem. O que pode ser emergência? Uma cliente negra, a professora falando isso, uma cliente negra, uma cliente que deu crise no meio do caminho, uma cliente não sei o quê. Aí eu falei, ué, cliente negra agora virou SOS? Você entende? Assim, qual a diferença do negro pro branco? É só a cor da pele, sabe? A pessoa quer se vestir e tem roupa para ela vestir. E pronto, é só isso. Então, assim, a gente ainda se depara muito com esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente está aqui, a gente precisa desconstruir isso. E eu nunca vou me esquecer. Volta e meia eu tô em live lembrando desse episódio que foi marcante para mim. Eu falei, como assim? Cliente negra virou SOS agora? Por que isso, sabe? É claro, eu entendo que elas não tinham essa vivência, não atendiam esse público, enfim. Várias questões levam uma pessoa a falar um negócio desse, né? Mas isso não existe, sabe? Então, assim, comprometimento com o nosso trabalho. É isso, e desencanar de métricas que não são para que não foram feitas pra gente. Débora, muito obrigada pelo teu tempo, por, Já teres, acabou. por nos teres recebido na tua casa no Rio de Janeiro. À Imagina, obrigada. conversa São sempre e, muito e- bem-vindas aqui. e muito obrigada também
pela decisão. Eu sei que para ti, provavelmente, isto que eu vou dizer não faz sentido, não é? Mas pela decisão corajosa de te expores e de não desistires. Porque são Uhum. precisas mais pessoas assim, não é? Quantas mulheres Sim. negras muito provavelmente desistem porque sabem que vai ser muito mais difícil, não é? Sim, sim, com Mas enquanto certeza. elas desistirem, não há ninguém a abrir caminho para as outras, não é? E é isso Com que a Débora está a certeza, fazer. é. É isso, a gente está aqui abrindo, que é exatamente isso, abrindo caminho para outras virem e fazerem um trabalho incrível, melhor que o nosso, né? Porque aqui a gente faz muita coisa, a gente assovia bacana, que é um ditado muito aqui nosso, né? É, a gente está aqui abrindo caminho para que as outras venham para fazer um trabalho que todas as outras pessoas brancas fazem, que é só o trabalho delas. Né? A gente está aqui abrindo caminho, desvendando assim os mistérios das coisas para que elas consigam, para que a gente consiga também orientar, sabe? E fazer com que elas cheguem mais rápido, onde a gente vai demorar um pouco mais para chegar. É verdade. Para quem está a ver esta altura, quando sairmos, quando eu fechar aqui a janelinha, de irem ao Instagram da Débora e lhe irem deixar umas mensagens a agradecer pelo tempo e Ah, pela conversa. Está bem? Portanto, toda a gente a deixar umas obrigada. mensagenzinhas simpáticas na Débora. Obrigada. Débora, muito obrigada pelo teu Obrigada a tempo você. e vamos falar Beijo. várias vezes, de certeza absoluta. Vamos Está bem? conversar, porque você também, né, tem essa especialidade aí de ajudar mulheres que são empreendedoras e a gente está junto aí para o que você precisar, você pode contar comigo e aí a gente vai trocando. Foi um prazer enorme te conhecer, te desejo muito sucesso no teu trabalho e eu espero que você encontre mulheres negras maravilhosas para trazer aqui e mostrarem o trabalho incrível que elas realizam. Sim, eu quero encontrar. Se alguém tiver a ver e conhecer mulheres negras empreendedoras em Portugal, Isso. portuguesas, já estou a pedir muito. Mais portuguesas. Em Portugal eu já fico contente, não tem que ser portuguesa. É, isso aí, a Portanto, gente mandem ajuda. mensagem com o nome delas, que nós queremos conversar com elas, queremos conhecê-las. Aham. Obrigada, Débora. Obrigada a Beijinhos. você. Um beijo, E obrigada beijo. a quem esteve Vai a ver. ficar. Você vai salvar a live? Vou Ai, vai ficar salvar a top. live e depois vai sair no podcast também. Eu depois mando o link do Ah, que Spotify. legal. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Beijo. Beijinhos. A quem nos está a ver, Tchau. até a próxima terça. Não sei quem é que vem, vocês já sabem. Até a próxima terça. Tá Beijinhos. bom, beijo. Tchau.